Olá, que delícia! Sejam bem-vindas a mais uma live aqui, né? Falando com vocês, mulheres que desejam aí realmente, né, estarem num relacionamento bacana, num relacionamento leve, gostoso, num relacionamento que de fato a gente se sinta feliz, não é mesmo? Então, quem não quer um relacionamento saudável? Só que nas relações, muitas vezes a gente não vai tão saudável para elas. A gente tem as nossas histórias, a gente tem tudo que é aí que traz na nossa mente, a nossa mente mente, né? Ela mente tanto que ela cria muitas versões, às vezes para o mesmo fato, às vezes para a mesma questão. E hoje eu vou trazer um tema muito legal, que é sobre o egoísmo. Qual a diferença do egoísmo para o egoísta? O seu parceiro é egoísta ou ele é egocêntrico, né? Qual a diferença aí do egocêntrico para o egoísta? Vamos tentar olhar isso e como a gente fica numa relação onde o parceiro tem essa característica mais egoísta ou egocêntrico, né? Como que fica as relações nisso? E aqui a gente está falando de relações, mas não é só relação frente ao parceiro. Isso pode nos ajudar em todas as relações, né? Quem nunca encontrou uma pessoa egoísta ou egocêntrica? Então, dentro da família, às vezes até mesmo um filho, então tem esse perfil. E a gente, como é que fica nessa? Porque quando a gente lida com essa pessoa, só ela tem vez, só ela tem chance, tem que ser só do jeito dela, do desejo dela, tem que atender o que é necessidade dela, né? E a gente acaba realmente ficando aí para trás e muitas. Opa, desculpa aqui, deixa eu abaixar aqui o som. E a gente acaba ficando para trás em muitas coisas, porque de repente você fala assim, ah, ó, ele é tão fechado, egoísta, só do jeito dele, e a gente acaba brigando, a gente acaba se dispondo, então deixa para lá, deixa, ele faz do jeito dele, e você vai abrindo mão. Só que chega um determinado momento que você se pergunta, e eu? Como é que eu fico nessa relação? Quando vai atender a minha necessidade? Quando vai ser a minha vez de ser vista e olhada nessa relação? Né? E interessante porque a gente também acaba fazendo um movimento muito semelhante àquele do parceiro, porque enquanto o parceiro quer que seja só do jeito dele, em contrapartida, a gente faz o mesmo movimento. Eu também quero que seja só do meu jeito, né? Por que tem que ser só do seu jeito? E a gente acaba entrando num desequilíbrio aí, num desequilíbrio no relacionamento, medindo força e medindo quem vai dar a palavra final, né? De quem vai ser a palavra final. Então, boa noite aí, Rita, Ciara, que lindas, bem-vindas. Pessoal também do Instagram, né? Gratidão pela participação aí. E bora lá para essa live, porque a gente tem muito o que falar. E eu quero que vocês perguntem muito, né? Tragam a pergunta. Se quiser participar ao vivo, entra aqui no Instagram, pede para falar comigo. A gente faz aí um bate-papo muito gostoso, porque no relacionamento são várias descobertas que a gente faz ao longo da vida, né? Porque é como a gente estava falando na live de ontem, que foi muito linda a respeito do que os homens, né, pensam sobre o relacionamento, foi muito bacana. E a gente estava falando exatamente que o relacionar-se é muito também da forma com que a gente está relacionando com a gente. Então, eu acabei de falar, existe o egoísta e o egocêntrico. E de acordo com que a gente lida com o outro, com um perfil ou com outro perfil, há algo de nós nessa relação, né? Então, há algo da nossa personalidade, da nossa característica que está relacionado a esse outro. E sistemicamente, né? Como é que fica esse olhar do egoísta, do egocêntrico? Como é isso dentro de um sistema familiar, de uma família, né? Nenaí também, seja bem-vinda. E bora para a gente conversar bastante. Então, vamos primeiro fazer uma diferença, tá? Diferenciar um pouquinho o egoísta
do egocentrista, né? Porque é importante a gente entender onde que está a nuance, a diferença, porque depois a gente vai olhar para a gente, né? E eu, né? Como é que eu fico nessa relação frente a um egoísta? Como é que eu fico nessa relação frente a um egocêntrico? Então, lá, o egoísta, a postura dele é mais assim, faço para eu me sentir amado, né? Então, é tudo para ele, porque ele gosta, ele precisa sentir amado, ele precisa se sentir nutrido, né? Então, é tudo eu, não, prevalece o meu desejo, então é meu, né? Não é eu que decido, eu que bato o martelo, né? E veja também, a gente está falando aqui dele, do parceiro, mas veja também se essa não é a sua característica, tá? Porque às vezes a gente é mais egocêntrica ou é mais egoísta. Então, o egoísta, ele é muito nisso. Embora, né, a gente não gosta, vem cá, hashtag, eu não gosto de olhar para a minha sombra, né? Porque quem gosta de olhar para a sombra? Ninguém gosta, né? Então, a gente está aí falando disso, mas será que a gente consegue olhar essa característica na gente? Só que tem uma coisa, quando você começa a olhar a sua sombra de uma maneira amorosa, dizendo sim, incluindo esse sentimento e essa referência, você sabia que você está ajudando muitas no seu sistema familiar? Porque muitos desse comportamento são padrões que a gente vai tendo de repetição. Então, quando a gente absorve isso dentro da gente, a gente está ajudando muitos. E o egoísta, né, ele tem isso, eu faço para eu me sentir amado. Então, eu tenho que ter tudo, não é do meu jeito, porque daí eu me sinto amado, né? Eu sinto que eu tenho ali, eu fui nutrido, mesmo que seja desse jeito, que é só para mim. Então, eu sinto que eu fui nutrido. E é uma forma muito cega de olhar isso, né? O egoísta, ele não percebe que ele está fazendo isso, ele que precisa se sentir amado. Bom, então eu tenho que ter o álcool, então o álcool é meu. Então, eu não vou dividir o álcool. Então, eu me sinto confortável, né? Porque eu tenho. Então, é algum vazio que ele tenta preencher, dominando aí, tendo para ele. Só que nesse processo, né, de a gente querer ter para a gente, de a gente querer pegar para nós, o que acontece nesse processo? A gente passa em cima do outro, sem perceber, sem às vezes ter consciência de que a gente está passando por cima do outro, né? E aí existe todo uma coisa de apego, de domínio, né? Porque há uma insegurança muito grande. Se eu não tiver, eu vou me sentir totalmente desprotegido. E eu me sentindo totalmente desprotegido, eu estou me sentindo que eu não estou sendo amado. Então, eu preciso só para mim. Então, a mulher, diante de um parceiro mais egoísta, né, ela se torna realmente algo que é posse. Então, eu me torno posse desse parceiro. Então, não é um relacionamento de contribuição ali, né? Eu sou posse, você é minha, porque eu preciso me sentir amado, eu preciso que você esteja aqui, eu preciso que você faça isso, porque eu tenho essa necessidade, eu preciso me preencher. Então, eu não estou preocupado com os seus sentimentos, eu estou preocupado com a minha necessidade. E aí se torna muito difícil a relação nesse sentido, porque se torna e vai para uma relação abusiva, né? Uma relação, às vezes, perversa também, porque o egoísta ele não percebe o sentimento do outro, né? Não consegue fazer uma leitura do que o outro está sentindo. Ele está tão imerso nele mesmo que ele não tem essa percepção de diferença aí, diferente, né, do egocêntrico, né? E aí, o egoísta, ele só está preocupado em receber. Ele quer receber, 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 ele quer ter, né? E tem uma outra característica, tem que ser para ele. E aí, se ele não tem, ele pode se tornar agressivo, ele pode se tornar perverso, como eu falei,
né? Porque o homem, ele tem essa força, essa energia do masculino muitas vezes, que é um masculino disfuncional, estando nessa questão assim, né, do egocêntrico, ele quer tudo para ele, domina, então ele tem uma energia do masculino disfuncional. É aquele masculino que é tomador mesmo, né? Ele toma do outro e não quer saber se o outro tem a necessidade dele. Então, com certeza, se você tem um marido muito dominante nesse sentido, qual é o contraponto, né? Que lugar que é você? E você nessa relação? Que papel você está desempenhando, né? O papel de quem cede tudo? De que tem medo de perder esse amor, então cede tudo, mesmo que seja um amor desmedido, né? Então, e é diferente do egocentrista, tá? O egocentrista é um outro ponto. Então, eu acabo estando nessa relação muito mais com um caráter de medo muito grande. E por que eu tenho medo diante de um parceiro assim? O que acontece nessa minha relação que eu tenho, sistemicamente, eu tenho medo disso, né? Então, muitas vezes, dentro do sistema familiar, vários homens vieram com essa postura. E eles se tornam também muitos perversos com os seus próprios filhos. Então, a gente vê que quando a gente olha sistemicamente, às vezes, lá atrás, na relação do tataravô, houve uma quebra vincular. Então, houve um corte vincular dentro do amor que flui entre ali, né? Que vai passando dessa geração. Algum fato que rompeu. Então, a gente chama isso de amor interrompido. Então, a energia do amor, ela não flui de uma maneira leve e agradável, flui de uma maneira sempre ameaçadora. Então, o egoísta, ele sempre vai se sentir ameaçado por outro por não ter. Então, ele toma, ele quer e ele se preenche e é só para ele e ponto. Pelo menos ele está lá, né, satisfeito. Entende? Mas não é um satisfeito, é um satisfeito ilusório, é uma percepção de estar se preenchendo, não estando se preenchendo. E é uma relação de posse, de domínio. Então, quando a gente olha sistemicamente a estrutura dessa família, a gente percebe uma questão de uma energia masculina muito disfuncional. E o egocêntrico, né? O egocentrista, ele não é como o egoísta. O egoísta é faço para mim, para me sentir amado. O egocêntrico é façam para mim, para eu me sentir amado. Não, você tem que dar para mim. Como você não está fazendo isso para mim? Você não me ama. Você fala que me ama, mas você não me ama. Porque se você me amasse, você estaria aqui, faria isso, você não daria atenção tanto para sua família. Porque se você me amasse, você deixaria tal coisa, tal situação para ficar comigo, né? Então, o egocêntrico é faça para mim, deixe de fazer para você e faça para mim, atenda a minha necessidade. E aí vem o contraponto. E eu? Como fico nessa relação? Qual é o meu papel? Se ele tá, faça para mim, né? É um jogo de chantagem aí. E eu também, pela minha carência, pela minha necessidade de ser amada, o que eu faço? Sim, eu dou a vida, eu faço tudo o que deseja, né? A gente vê, gente, muitas vezes, uma questão muito séria em relação a isso, quando é uma relação triangular, quando tem aí, né, o casal e uma terceira pessoa no meio, né? Então, essa pessoa nunca está satisfeita, ela tem que ter as pessoas fazendo por ela. E quando essa pessoa ela vai ter a liberdade, quando ela quer
sair e se liberta, fazer a coisa do que ela tem o desejo, o outro vem e põe culpa. Então, a gente acaba ficando num lugar muito de satisfazer todos os desejos dele, muitas vezes por culpa, né? Porque acaba se sentindo culpada. Puxa, realmente eu sou muito má, né? Eu sou muito má, porque ele é que nem ele falando, poxa, a necessidade dele, eu não estou olhando para ele, eu não estou atendendo o que ele precisa. Puxa, eu sou muito má, né? Então, observe que o egocêntrico, né, ele tem tudo para ele. Ele tem que ter tudo para ele. Ele tem que olhar e ter no campo de visão dele todas as coisas. O egoísta pega e sai, né? O egocentrista não, ele é o centro das atenções. Todas as atenções têm que estar voltada para eles. Aí tem aquela coisa, né? Se você tem um parceiro que é mais egocêntrico, quando você tem um filho, ele passa a competir com o filho, porque como você está dando atenção para o nosso filho? E a gente vê muitas questões de casais que acabam indo, era lindo e maravilhoso no começo, casou, você dá toda atenção para ele, é aquela casa linda que você vai, você dá toda atenção, aí entra o filho na jogada. Entrou o filho na jogada, pronto, você não me ama mais, você não me dá mais atenção, né? E às vezes acaba tendo as questões da traição nesse sentido, porque né, não me ama mais, então eu vou me vitimizando. Então, o egocêntrico, ele tem uma tendência a ser a vítima da situação, né? E é muito difícil, porque às vezes ele coloca a situação de uma forma que você passa mesmo sentir que fala, nossa, como eu sou má, me sinto culpada por isso. E aí acaba fazendo, cedendo, e quando tem os filhos aí, como eu falei, no meio, acaba entrando todo um jogo dessa criança e você tem que atender a necessidade do seu filho, porque ele sim está num momento, né, egocêntrico, porque ele precisa da atenção da mãe, ele precisa ser nutrido, ele precisa ser cuidado, ele tem realmente uma necessidade. Agora, o homem já maior e com essa característica infantil se torna difícil de lidar, né? Então, a gente tem que olhar bem que o egocêntrico é só assim, né? O sol brilhou, o sol nasceu para mim. Gente, olha que lindo. Hoje o dia está maravilhoso porque eu vim para cá. Eu vim para a praia, então o sol veio, está lindo e maravilhoso, né? Agora, se está chovendo, se está raio, alguém não quer que eu me divirta, né? Alguém jogou praga para chover aqui nessa praia, né? Então, o egocêntrico sempre está procurando também um culpado se as coisas não estão acontecendo do jeito que ele gostaria que acontecesse, porque tem que ser do jeito que ele quer ali, né? Ele não lida muito bem com a frustração, nem o egoísta também, né? Mas o egocêntrico, ele também não lida muito bem com a frustração, e aí ele cai no vitimismo, tá? Então, a gente fala, né, que o egocêntrico é o pidão, né? Hashtag tem um homem pidão em casa, hein? Olha lá, não vão trocar as letras aí não, hein, meninas? Então, a gente fala, né, nesse sentido de como essa estrutura nossa interna, e se a gente não entender o que acontece, como é a nossa estrutura mental, e a gente não entende, não sai dessa situação e não ajuda também o parceiro a sair. Porque quando você vai trabalhando e vai se conscientizando de algumas características suas, você vai fazendo o movimento de quê? Espera um pouquinho, né? Não é bem assim. Vamos conversar um pouquinho a respeito. E você mudando, tem muitas possibilidades de você ajudar também o parceiro a começar a se olhar e a procurar também apoios, né? Porque a gente não vai virar terapeutas de marido, mas a partir do momento em que você muda,
as coisas ao seu entorno também muda. Aquilo que você está alimentando no parceiro de forma inconsciente, porque isso tem a ver com você, é estagnado, né? É parado ali. E, né? Então, a gente dá uma pausa nisso e ele começa a se questionar, nossa, cadê? Não está. Então, não cria-se um relacionamento de codependência. Então, se eu tenho um marido egoísta ou egocêntrico, tem algo em mim que alimenta esse papel que ele desempenha. Porque no fundo, né, no fundo, a gente não é tão mal, né? Logicamente que a cabeça, a nossa mente, existe quadros que nem eu sempre vou pontuar e diferenciar aqui, né? E diferenciar realmente as coisas que são mais de comportamentos mais fáceis, mas das coisas que são mais bravas, vamos dizer assim, né? E a gente tem que entender. E hoje a gente tem mais esse conhecimento em mãos, muito mais do que o passado. Então a gente consegue observar e se alertar e pedir ajuda e ir em busca de um apoio para a gente ter esse autoconhecimento. E a partir do que você está se percebendo e fazendo uma leitura do seu comportamento, você começa a perceber e fazer a leitura do comportamento do parceiro. E aí você sabe onde você tem que pisar e como você tem que pisar. E isso faz o casal crescer, né? Porque um crescendo ajuda o outro. Agora, se não crescer, realmente está na hora de pegar a malinha e ir embora, né? Não dá para você manter e deixar a sua vida, a sua felicidade para uma pessoa que não quer evoluir também emocionalmente. Então, quando a gente casa com todas as nossas encrenquinhas, mas chega num determinado momento que a gente precisa se observar e fazer um movimento diferente do que a gente vem fazendo. Então, quando a gente vê, né, essas duas situações e quando a gente olha sistemicamente tudo isso, a gente observa que existe uma característica, um padrão entre os homens dessa família, existe uma característica, um padrão das mulheres da família, assim como existe da nossa família também. E um sistema sempre cura o outro. Por que a gente atrai um marido mais egoísta ou mais egocêntrico? O que desse sistema dele traz para o meu sistema que precisa ser curado? Por isso que quando eu evoluo emocionalmente, quando eu tenho o meu autoconhecimento, eu não estou só fazendo por mim, eu estou fazendo por mim e por todos o que vieram antes e por todos que vão estar aí vindo na sequência, né? Então, esse movimento de curar o nosso sistema, ele é muito importante. É um movimento onde a gente vai dialogando de uma forma muito bonita, né? E a gente recebe dessa força dos nossos sistemas, tanto de pai, de mãe e do parceiro também, que traz a bagagem dele. A gente não pode negar, né? A gente vê isso. Então, às vezes a pessoa fala assim, ele é assim porque o pai dele também era assim, né? Então, só que ele não precisa permanecer assim. E muitas vezes o filho, a gente fala assim, o meu filho é igualzinho o meu pai, né? Igualzinho o pai, né? Na verdade, é igualzinho o pai dele. Egocêntrico, só quer que as necessidades dele sejam servidas. Agora, e eu nessa história? Né? O que eu estou fazendo nessa história? Onde que eu estou me comportando? Que lugar que eu me encaixo? Porque o egocêntrico quer tudo para ele quer uma mãe em função dele. Né? Ele precisa, façam para mim para eu me sentir amado. Então, se eu entrar no papel de mãe, eu vou ser a melhor esposa do mundo, né? Vou ser a melhor esposa. E nós vemos casais assim. Você já nunca se deparou com um casal que você vê a mulher, põe lá a comida no prato, dá na mão, a toalhinha na mesa, né? Na cama, a roupinha separada para o marido, o chinelinho, tudo em ordem, né? Aquela coisa que você fala assim, então tudo gira em torno
deste homem. Olha, o papai está chegando. Então, para tudo, vocês vão para o quarto, porque agora o papai está chegando. Então, a estrutura da família, ela se modifica completamente. Então, as pessoas ficam só em função dela. Nós estamos falando aqui, né, do homem, porque a proposta nossa é de nós mulheres, mas tem mulheres que também são egocêntricas, que também são egoístas, né? E fazem o outro também sofrer. Porque, querendo ou não querendo, a gente faz o outro sofrer dentro dessa dinâmica, né? A gente acaba aprisionando este outro dentro da dinâmica que a gente não lida. E o outro se aprisiona porque também tem uma dinâmica dentro de si que não reconhece. Então, a importância aí de a gente sempre estar olhando, se policiando e vendo, tá? Então, é um comportamento infantil que a gente tem, e se a gente tem um comportamento infantil sistemicamente também, o que acontece? Muitas vezes a gente está num patamar de arrogância frente aos pais. Então, se eu sou egoísta, tá? Muito provável que diante do meu pai e da minha mãe eu me torno superior, eu me sinto superior aos meus pais. Então, eu inverto a ordem e eu trato os meus pais num nível de arrogância. Então, né, tô aqui e meus pais estão aqui. Então, a ordem está invertida, né? Então, o egocêntrico também quer toda a atenção para ele, também a ordem está invertida. Tem que satisfazer todos os meus desejos. Só que a ordem adequada é quem veio primeiro, né? Quem precede aí essa relação, né? Então, a gente vê dentro da dinâmica, muitas vezes, o pai ou o filho naquela coisa muito mais ali do reizinho e tendo que os pais atender todas as necessidades. É o caso que a gente fala muito, né? A gente que é solteira, a gente se depara muito com homens infantis e totalmente egocêntricos, ainda na casa da mamãe, ainda recebendo, né, comidinha, comida lavada, tudo ali bonitinho, e muitas mulheres alimentando isso. Então, a gente tem que olhar, enquanto mulher também, qual é o jeito que a gente está educando os filhos, porque eles vão ser o marido do futuro. Então, como você quer que o seu filho seja um marido, um homem equilibrado? Primeiro, olhando para o seu parceiro e reconhecendo o melhor do seu parceiro, para que o seu filho tenha força e possa ter o melhor. Porque quando a gente fica só reconhecendo tudo que é negativo do parceiro também, a gente está anulando parte do nosso filho. Tá? Em uma hora a gente vai estar falando sobre isso. Se vocês quiserem que eu fale um pouco sobre os filhos, põe hashtag fale sobre os filhos, tá? Que eu venho fazer uma live aí só em relação a essa dinâmica de filhos, tá? Mas a proposta que a gente olha dentro da dinâmica é entender esse movimento e falar, opa, vamos botar ordem na casa? Né? Vamos colocar dentro da nossa família essas leis, as 3 leis do amor, que são tão bonitas e tão profundas do sistema, né? Lei do pertencimento, equilíbrio de troca e hierarquia. Então, só que antes de a gente também estar lidando com as leis, né, sistêmicas, a gente também tem que reconhecer onde estão os pontos e como são essas dinâmicas. E onde a gente está dentro dessa dinâmica? O que a gente está fazendo para manter essa dinâmica tão aí, né, disfuncional e não ter um relacionamento realmente saudável, para a gente ser feliz, né? E quando a gente está feliz, a gente se torna todos os dias apaixonadas pelo nosso relacionamento, pelas coisas que a gente faz, pelas conquistas do parceiro, o parceiro pela nossa conquista,
né? Recebe, entende que ele tem o espaço dele, a individualidade dele, o momento dele, assim como a gente tem e é respeitada a nossa individualidade e o nosso momento. Então aí deixa de ser um relacionamento infantil, egoísta ou egocêntrico e passa a ser um relacionamento muito mais de contribuição, muito mais aconchegante, muito mais gostoso, ok? Então, se você gostou, dá um ok aí, mande, me diga também de onde você está falando. Eu sei que tem bastante gente de Minas Gerais, do Sul, vendo, também do Sul, vendo essa live. Me fala a cidade que você tá vendo aí, que é muito gostoso a gente, né, olhar dentro do mapa assim e falar assim, nossa, que bacana, isso aqui está chegando lá, isso é muito legal, tá bom? E compartilhem essa live com os amigos, parentes, porque eu acho que são conhecimentos tão lindos que o sistema familiar traz para a gente, uma amplitude tão grande que ajuda muitas pessoas, não é mesmo? Então, fiquem com Deus. E a gente está aí, né? Mais uma semana, tem mais vídeos todos os dias. E no comecinho da semana sempre tem as nossas lives, ok? Então, um grande beijo e fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.